tema dessa mensagem é: no princípio era a palavra. E nós vamos usar, para basear nosso tema, João capítulo 1, versículo de 1 a 3, que diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E em Hebreus capítulo 1, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nesses dois textos que nós acabamos de ler, eles focam na questão da palavra e mostram a importância da palavra de Deus. Primeiro, que no princípio de tudo era a palavra. Veja como a palavra é importante. No princípio de tudo era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Então isso mostra que na economia de Deus, ou seja, no plano de Deus, a palavra tem um espaço vital, um espaço muito importante na nossa vida. Deus sustenta todas as coisas pela sua palavra. Isso a gente vê logo na segunda-feira do alimento diário. E na terça-feira nós vemos sobre a questão do livro de Gálatas. Já entrando no aspecto da palavra, a gente vê 3 livros que são fundamentais para o plano de Deus. Primeiro, o livro de Gálatas. Segundo, Efésios. E o terceiro livro, Colossenses. Então vamos falar um pouquinho desses 3 livros e depois terminar falando um pouco sobre Filipenses. O livro de Gálatas nos alerta, Paulo faz um alerta, principalmente pelo aspecto de que os Gálatas estavam trocando Cristo por outra coisa. Estavam trocando Cristo pela religião. E isso deixou Paulo muito perplexo, muito preocupado com a situação, porque Cristo é o centro de todas as coisas. Cristo era o centro do evangelho que Paulo pregava. E Paulo falou para os Gálatas que eles não deveriam substituir Cristo por nada. Hoje, muitos filhos de Deus, infelizmente, também têm substituído Cristo por outras coisas. O mundo hoje, ele vive em cima praticamente de 4 coisas. Primeiro, trabalho. Segundo, estudo. Terceiro, compras. E por fim, diversão. Essas 4 coisas resumem basicamente o mundo hoje. E muitos cristãos, infelizmente, estão enveredando também por esses caminhos que, na verdade, acabam por desviá-los de Cristo. Então o mundo hoje ele foi departamentalizado, ele foi estabelecido de tal forma para desviar os cristãos do verdadeiro centro que é Cristo. Precisamos ter muito cuidado para a gente não se desviar de tudo isso. Ou melhor, para a gente não se desviar de Cristo. Porque Cristo é o centro da nossa vida, Ele é a razão do nosso viver, Ele é o centro do evangelho que nós pregamos. Paulo, ele considerou todas as coisas, tudo no mundo ele considerou como perda por causa de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse era o coração de Paulo, um coração que teve que abandonar tudo por causa de Cristo. Ele conhecia o valor que Cristo tinha.
Quando a gente conhece o valor de Cristo, quando a gente desfruta de Cristo e tem experiências com Cristo, a gente vê Ele com muito valor, dá muito valor a Ele. E aí a gente considera todas as coisas que a gente tem como perda. Enquanto isso não acontece, nós não valorizamos, nós acabamos trocando Cristo por muitas coisas. Então eu quero encorajar você que está me escutando a valorizar cada vez mais esse Cristo maravilhoso que nós temos. Na quarta-feira apresenta Cristo como a nossa vida da igreja, e incluindo a vida de reuniões. O nosso desfrute de Cristo não pode se limitar apenas às reuniões da igreja. Nós temos que perceber que a vida da igreja não se resume apenas às reuniões. A vida da igreja também todo o nosso viver. É o nosso viver familiar, o nosso viver social, o nosso viver profissional, o nosso viver junto com nossos vizinhos. Então, onde nós estivermos, nós precisamos viver a vida da igreja. O problema é que muitas vezes, muitos irmãos acham que a vida da igreja se resume apenas às reuniões. E quando chega nas reuniões, chega na intenção de sempre querendo ganhar algo, que não está errado, está certo. Mas nós precisamos, nas reuniões, também apresentar algo de Cristo para as pessoas, apresentar algo de Cristo para os irmãos. Se nós tivermos um viver adequado, um viver de desfrute de Cristo em toda situação, e onde nós estivermos, temos um testemunho de Cristo, as nossas reuniões vão ser muito mais ricas, porque a cada reunião nós vamos poder apresentar algo da nossa experiência para os irmãos, e isso vai enriquecer muito as reuniões da igreja. Também na quinta-feira, agora, nós falamos sobre a questão do quanto, qual o tamanho de Cristo, qual o tamanho do nosso Cristo. Nós vivemos, na verdade, para expressar Cristo. O nosso viver é para expressá-lo. E muitas vezes nós não conseguimos expressá-lo porque ele é muito pequeno para nós. Nós não conseguimos perceber a grandeza de Cristo. E Paulo fala sobre isso no livro de Efésios, quando ele mostra que o amor de Deus, ele não tem profundidade, largura, comprimento, altura, não dá para discernir. E esse é o nosso Cristo maravilhoso. Não tem como a gente discernir o tamanho dele, a altura, o comprimento. Então, isso mostra que Cristo ele é ilimitado. Nós podemos desfrutar Cristo em todo o nosso viver, em todos os aspectos. Deuteronômio capítulo 16, versículos 16 e 17. 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos e na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Aqui, em Deuteronômio, diz que 3 vezes no ano o povo de Israel tinha que se apresentar perante o Senhor. E cada um teria que levar uma porção para essa festa. Eram 3 festas. E não importava a porção que cada um levasse. Tinha um que tinha uma porção maior, ou outro que tinha uma porção menor. Mas o que Deus não queria é que ninguém comparecesse diante dele de mãos vazias. Cada um teria que apresentar algo. Isso, trazendo para a nossa experiência, cada vez que a gente se reúne na igreja, precisa ser uma festa. E Deus espera a sua porção. Deus espera que você apresente algo na reunião. Mas muitas vezes, na nossa realidade, o que é que se apresenta? Muitas vezes nós não temos nada em nossas mãos para colocar nas reuniões. Por quê? Porque nós passamos o dia sem desfrutar do Senhor, sem ler a Bíblia, sem ter comunhão na palavra, sem orar. E isso acaba fazendo com que nós não tenhamos experiências com Cristo. E nas reuniões nós não temos nada para apresentar. Daí a importância da gente perceber que a cada reunião da igreja Deus espera algo de nós.
ter algo para apresentar para os irmãos, para o desfrute de Cristo. Isso é muito maravilhoso. Experiências práticas, como conhecer o Senhor por meio da sua palavra, desfrutar do Senhor através das reuniões, das orações. Também a gente pode ler livros espirituais, ler a Bíblia. Tudo isso, né, pregar o Evangelho, tudo isso nos leva a conhecer mais a Cristo. Então, todas as experiências que a gente tem, nós não podemos menosprezar nenhuma delas, porque todas elas nos levam a desfrutar algum aspecto de Cristo. Às vezes, quando nós caímos em situação de pecado, por exemplo, nós desfrutamos Cristo como nosso Cordeiro Pascal. Desfrutamos do sangue de Cristo. Esse é um aspecto. Às vezes estamos desanimados, estamos tristes, e nós podemos desfrutar Cristo como nossa alegria. Às vezes estamos cansados, oprimidos, e podemos desfrutar Cristo também como aquele que nos alivia das nossas tribulações, dos nossos problemas. Ou seja, nós precisamos a cada dia e a cada momento perceber que Cristo está disponível para nós, para o nosso desfrute e para a nossa experiência. Passando agora para a sexta-feira, nós vemos que Deus deseja colocar todas as riquezas desse Cristo insondável dentro de nós. O conteúdo do evangelho que Paulo pregava era as insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Nesse versículo, a gente observa que o evangelho que Paulo pregava, o conteúdo do evangelho que Paulo pregava, era as insondáveis riquezas de Cristo. Esse era o evangelho de Paulo. Isso era o que ele pregava nas igrejas, o que ele pregava para as pessoas, era as insondáveis riquezas de Cristo. Então, em Cristo, né, habita, por que esse Cristo é insondável? Por que ele tem tanta riqueza? Porque nele habita, né, corporalmente, toda a plenitude de Deus. Está aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 2, diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Versículo 3, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. E o versículo 9 diz: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, toda a plenitude divina. Então, em Cristo está, na verdade, toda a plenitude de Deus, tudo que Deus é, com todas as suas riquezas, tudo isso está em Cristo. E quando nós desfrutamos de Cristo, nós desfrutamos de todos os atributos de Deus e todas as riquezas de Deus que Deus colocou em Cristo, nós também temos acesso a elas. Todas as bênçãos espirituais, tudo que Deus tem para nós. Então, daí a importância de nós valorizarmos esse Cristo maravilhoso, que Deus, né, desde a eternidade passada, resolveu colocar dentro de nós. De levar as insondáveis riquezas de Cristo também para outras pessoas. Eu quero ler com você Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, não apenas salvar a mim e a você, mas Deus deseja salvar todos os homens. E para isso ele precisa da nossa cooperação. Ele precisa que nós levemos também às outras pessoas esse evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Não é evangelho da religião, não é evangelho da ética, não é evangelho da moral, mas é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O que as pessoas precisam é de Cristo. Ó Senhor Jesus. Por isso, quando estamos cheios de Cristo, nós podemos expressar esse Cristo para as pessoas. É muito importante que no nosso viver nós tenhamos
essas experiências com Cristo para poder transmitir essa experiência para outras pessoas. E por fim, no domingo, fala sobre viver a vida da igreja com alegria, olhando sempre para o alvo. Primeiro, como é que nós servimos a Cristo? Às vezes a gente encontra alguns cristãos tristes, desanimados. Como nós podemos estar tristes e desanimados se a gente tem um Cristo tão maravilhoso e tão rico dentro de nós? O Salmo 100, capítulo 100, versículo 1 e 2, diz o seguinte: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Aqui a Bíblia fala, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Não fala para servir o Senhor triste, não fala para servir o Senhor desanimado, mas servir o Senhor com alegria. Mas muitas vezes alguns de nós acaba se desanimando e se entristecendo por situações de dificuldades e coisas que acontecem ao nosso redor. Às vezes, por exemplo, algum irmão que a gente aprecia, que a gente ama tanto, às vezes um irmão desse pode cair. E a gente não pode olhar para aqueles que caem e desanimar. Nós temos que olhar para o nosso alvo, que é Cristo. A nossa vida da igreja vai ser uma vida da igreja sempre com dificuldades. Apesar de que Deus fala que nós servimos a Ele com alegria, não quer dizer que a gente não vai enfrentar dificuldades, não vai enfrentar problemas na vida da igreja. Mas a questão é, nós vamos cair diante dos problemas, nós vamos desanimar diante das situações que ocorrem dia a dia, ou nós vamos olhar firmemente para o alvo, olhar firmemente para Cristo. Se você olhar firmemente para o Senhor, você vai ver que Ele está chamando você e dizendo, vem receber a sua coroa. Então, o nosso objetivo, ao ser colocado por Deus na vida da igreja, é que nós cresçamos em vida, é que nós, como filhos de Deus, possamos atingir a maturidade, ser aperfeiçoado, para que na volta do Senhor nós possamos ser encontrados de maneira adequada para reinar com Ele no mundo vindouro. Então, resumindo tudo isso, nós precisamos voltar ao princípio de tudo. No princípio, nós encontramos uma coisa, a palavra. João falou, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Por isso, amados irmãos, eu quero encorajar vocês a buscarem mais a palavra do Senhor, a buscar a comunhão com o Senhor, a buscar a leitura de livros espirituais, a propagar mais o Evangelho, a viver experiências de Cristo, para que a sua vida não seja uma vida vazia, uma vida doutrinária, uma vida teórica, mas que seja uma vida de experiências. Se nós tivermos experiências com Cristo, nós vamos poder alimentar outras pessoas com essa experiência. E a nossa vida e a vida da igreja serão maravilhosas, cheias de vigor, cheias de desfrute. Louvado seja o Senhor. Que nessa semana nós possamos desfrutar mais do Senhor e ter mais experiências com Ele. Jesus é o Senhor.